Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí, agora são 8h01. A gente vai começar a nossa live sobre choro. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a falar. Começar aqui em ponto, vocês votaram e a gente conseguiu fazer a live então às 20 horas. O horário das outras lives ainda não foi definido, então a gente vai definindo conforme a gente for decidindo aqui. Em alguns casos eu consigo pedir a opinião de vocês para que seja um horário que todo mundo possa participar. Então esse mês, aqui no Criando Sem Crise, a gente vai fazer um mês da maternidade sem crise. Então são 5 lives, uma série de lives, uma por semana. Boa noite, Amanda, tudo bem? Então são 5 lives, uma live por semana, com temas bem pertinentes da maternidade. A gente vai falar um pouquinho principalmente para grávidas e mamães com bebês até 3 meses. Mas claro que serve para todo mundo, mas a gente vai focar um pouquinho nessa população de mães de primeira viagem, gravidinhas e mães de bebês até 3 meses. Então, para quem não me conhece, para quem tá entrando agora, eu sou a doutora Marina, sou pediatra, sou intensivista pediátrica e sou pediatra integrativa. Tenho consultório, trabalho em UTIs e trabalho aqui com vocês no Criando Sem Crise todos os dias, respondendo dúvidas, respondendo as perguntas das mães, falando um pouquinho sobre temas pertinentes da pediatria. Então hoje o tema escolhido é o choro do bebê. Então a gente vai falar por que o bebê chora. A gente vai entender um pouquinho esse mecanismo, entender um pouquinho o que está acontecendo com esse bebê que é tão pequenininho e que chora, e muitas vezes a gente não consegue decifrar o motivo do choro do bebê. Então, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo? Gabriel, Ale, Carmen, todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Podemos continuar? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre choro, né? Primeiro de tudo, os bebês choram, né? Acho que não é novidade pra ninguém. Obrigada, gente. Dá um delayzinho aí, né? Os bebês choram, isso não é novidade pra ninguém. A gente sabe que o choro é a única forma do bebê se expressar. Então, ele nasce nesse mundão aí, ele tava lá 9 meses acostumado dentro da barriga da mãe, no quentinho, num lugar confortável, num lugar bem aconchegante, que ele tava lá sem precisar nem respirar, né? Porque ele recebia oxigênio, nutrientes todos ali pela placenta. Ele tava lá no seu ambiente super confortável e de repente ele nasce aí pra esse mundão, e a única forma que ele tem de se comunicar com os seus cuidadores é através do choro. Então, quando o bebê chora, isso pode significar 1 milhão de coisas, e a gente vai tentar falar um pouquinho de cada uma dessas coisas para que vocês, pais aí de primeira viagem, que tem bebê pequeno em casa, tentem aos pouquinhos decifrar esse choro do bebê. Pra gente decifrar o choro, exige um pouquinho de observação e um pouquinho de tempo, né? Acho que a palavra mais importante aí é a paciência. Então, é ter um pouquinho de paciência e observar com olhos atentos o choro do seu bebê. Existe uma teoria de um estudioso aí que escreve vários livros, inclusive livros sobre sono, do Harvey. Ele é um pediatra americano e ele tem uma teoria da esterogestação. Foi ele que criou essa teoria da esterogestação. E para quem nunca ouviu falar dessa teoria, ele fala o seguinte: ele fala que o ser humano deveria nascer com 12 meses de gestação. Isso não é muito cientificamente comprovado, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que ele tem essa teoria. Ele fala que o ser humano, sendo o mamífero mais inteligente, mais desenvolvido que a gente tem na Terra, ele tem um cérebro maior. E com esse cérebro maior, pensando lá um monte de sinapses e neurônios, ele estaria pronto para nascer por volta dos 12 meses. O que acontece é que o canal de parto da mulher não está preparado para parir um bebezinho de 3, pensando no tamanho da cabeça do bebê, um bebê de 3 meses. Então, durante a evolução, aí, enfim, nesses milhares de anos, aí a gente evoluiu para ter um parto por volta das 40 semanas, né? Por volta dos 9 meses aí, de um tamanho de cabeça mais ou menos adequado para o tamanho do canal de parto. Então, pela teoria dele, os bebês estariam prontos para nascer aos 12 meses. Então, a gente tem aí 3 meses que ele chama de esterogestação. Ele chama esse período o período que o bebê ainda está gestando, ainda estaria dentro da barriga da mãe, mas ele está fora. Então, é um período em que o bebê chora com mais frequência, o bebê precisa de mais colo, o bebê precisa de mais afeto, de mais carinho, porque ele precisa de um ambiente parecido, semelhante ao útero materno. Então, a gente chama esse período
de período de esterogestação e é um período bem desafiador, principalmente relacionado ao sono, às mamadas, a decifrar o choro do bebê. É nessa fase também que a gente tem as cólicas, né? As cólicas que acontecem ali a partir da terceira semana, que vão melhorar só lá pro terceiro mês. Então é um período muito delicado da fase da maternidade, em que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Nesse período a gente não pode esperar grandes padrões, nem padrões de sono, nem padrões de choro, muito menos padrão de amamentação. É por isso que a gente preza tanto pela livre demanda, por isso que a gente fala que nesses primeiros meses a privação de sono da mãe vai ser maior. Então tem uma série de fatores aí que podem interferir no choro do bebê. Uma vez explicado isso, a gente entendeu mais ou menos o que é a esterogestação. Outra coisa que fala a favor dessa teoria que eu esqueci de mencionar é que os mamíferos, os outros mamíferos todos, como por exemplo o elefante, a girafa, os bebezinhos, até os cachorrinhos, né? Eles já nascem mais prontos do que um bebê humano, né? Os bebês, girafa, elefante, por exemplo, eles já nascem e já começam a andar. E a gente sabe que o bebê humano é totalmente dependente do cuidador. Então, é mais um item aí que reforça essa teoria do Harvey da esterogestação, desses 3 primeiros meses mais conturbados aí. Eu anotei, eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo para eu não perder nada, porque eu preparei a aula com bastante carinho para a gente abordar todos os itens do choro. Então, pensando nessa questão da esterogestação e tudo mais, a gente vai tentar decifrar os motivos que o bebê chora. Então aqui eu vou citar para vocês uma série de motivos que o bebê pode chorar e vou tentar aos pouquinhos indicar para vocês como que vocês sabem que o choro do bebê é por conta desse motivo. Então, o primeiro choro de todos é o choro de fome, tá? Então, na maioria das vezes, o bebê vai chorar por fome. Como é que a gente sabe que o bebê tá com fome? Bom, tem alguns sinaizinhos que ele pode dar aí pra gente que podem indicar que ele tá com fome. Lembrando que vocês vão aprender isso com o tempo. As mamães que têm outros filhos ou que têm bebês mais velhos aí sabem do que eu tô falando. Vocês vão aprender aos pouquinhos identificar esses sinais de choro. Então, quando o bebê tá com fome, o que ele faz? Ele, antes de começar a chorar, ele vai abrir a boquinha, virar pro lado, ele vai começar a sugar, coloca a mãozinha na boca e faz um movimento de sucção. Ele pode sempre com a roupinha, colocar a roupinha na boca e sugar a roupinha. Oi, Thiago, papai de primeira viagem aí, ó, meu paciente, muito, muito bem-vindo. Então, esses sinais podem vir antes do choro. O choro na fome é um sinal um pouquinho mais tardio. Então, quando o bebê começa a chorar de fome, ele já tá dando sinais precoces. Outra coisa que vocês podem observar é o tempo, né? A gente sempre fala de livre demanda, a gente fala que o bebê deve mamar quando ele quiser e a hora que ele quiser, mas a gente sabe mais ou menos que um bebê aí vai durar de 2 a 3 horas para ter fome para mamar de novo. Esse intervalo pode até ser um pouco menor, mas vocês não precisam ficar vidrados no relógio, mas é importante que vocês tenham mais ou menos uma noção de quando foi a última mamada, porque no primeiro sinalzinho de fome, vocês já ligam a chavinha de que meu bebê pode estar com fome, faz tempo que ele não mama. Então, esses são mais ou menos os sinais aí que o bebê vai dar de fome. Às vezes ele até chupa a linguinha, faz esse movimento assim, de que ele tá precisando sugar. Então é uma das coisas que vocês podem perceber, tá? Outro motivo do bebê chorar, então, é desconforto. Quando que o bebê tá com desconforto? Quando o bebê tem frio, quando o bebê tem calor, quando o bebê tá com uma fralda suja, quando o bebê tá com a fralda apertada. Muitas vezes a roupinha do bebê pode ter alguma etiqueta, algum botãozinho, alguma coisa que pode estar incomodando. Então o bebê pode dar um sinal de choro, de irritabilidade, um choro de que ele está incomodado. Como é que é esse choro, né? O bebê vai ficar se contorcendo, o bebê vai ficar virando, ele faz um choro mais de reclamação, um choro mais ardido, que eu chamo, né? Um chorinho um pouco mais de incomodado mesmo. Depois eu vou contar pra vocês outra teoria do choro, eu já vou chegar lá. De uma outra música, ela é uma moça australiana, ela chama Priscilla Dunstan, eu já vou chegar lá, peraí. Então, esse choro de incômodo pode acontecer com bastante frequência. Tem até uma história legal que a minha mãe sempre conta, que quando eu era pequena, a gente morava em Lavras. Eu nasci em Lavras, Minas Gerais, que é uma cidade de montanha, bem fria, né? E a minha mãe nasceu no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, uma cidade super quente, né? E aí eu nasci lá, pequenininha, minha mãe tava sozinha, e ela falou que me colocava no berço, eu começava a chorar.
Colocava no berço, começava a chorar. Pegava no colo, balançava, eu melhorava. Colocava no berço, chorava. E aí foi uma noite inteira quase assim. Ela falava, meu Deus, não acredito, o que tá acontecendo com essa menina, que ela não para de chorar, né? Isso é uma história bem frequente aí na casa de vocês. E aí ela resolveu acender a luz, né? Porque até então ela tava tentando me fazer dormir de luz apagada para que eu não acordasse. E quando ela acendeu a luz, a minha boca tava roxa, minha mão roxa e eu tava lá morrendo de frio. E aí foi só ela me aquecer de forma adequada, colocar mais roupa, colocar um cobertor, que eu voltei a dormir no berço tranquilamente. Então o problema não era que o berço tinha espinho, o problema é que eu tava com frio. E isso muitas vezes acontece também com calor, né? A gente tem uma mania de querer super agasalhar as crianças, de querer colocar um monte de roupa, porque a gente acha que o bebê sente frio e na maioria das vezes ele tá com calor. Então uma dica legal é sempre colocar a mão aqui atrás da nuca da criança. Se a nuca tá molhada, tá suada, se tá muito quente, é um sinal de que o bebê está com calor, tá? E do frio, você pode encostar no narizinho da criança ou aqui no peitinho, na barriguinha, também sentir a temperatura. É um dos motivos de choro do bebê e muitas vezes você consegue, apenas mudando a questão do ambiente, fazer com que o bebê pare de chorar. As fraldas cheias, então, são bastante, são um sinal de choro, né? Quando o bebê tá com a fralda cheia ou com a fralda de cocô, porque lembrando que o cocô em contato do bumbum, principalmente se essa criança tiver algum tipo de assadura, é bastante incômodo, pode incomodar o bebê. Então, sempre você descartou a fome, chegou no incômodo, checa a fralda para ver se tá tudo bem com a fralda. Às vezes o bebê tá se sentindo molhado porque a fralda tá cheia, então é um dos outros sinais que também podem deixar o bebê irritado e esse bebê pode chorar. Outro motivo de choro bem frequente é quando o bebê tá com sono, né? Eu falo bastante sobre isso aqui no Instagram, inclusive tem vídeos no YouTube para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto. Quando o bebê tá com sono, ele vai ficando tão irritado, ele tá tão com a cabeça tão, com o neurológico tão acelerado, porque ele tá precisando dormir, já tá esgotado, que o bebê chora muito. Então, sono é um dos motivos pelo qual o bebê chora. E como é que a gente identifica, né? É importante que a gente comece a tentar identificar os sinais de choro precocemente. Da mesma forma que o choro estridente, o choro muito intenso da fome é um sinal tardio de fome, o sono também funciona assim. Então, quando o bebê tá mega irritado, tá super irritado, nada melhora, tá bocejando, ele já tá dando sinais de sono faz tempo. Para vocês identificarem esses sinais de sono, então o que você pode observar no seu bebê? O bebê começa a coçar o olhinho, o bebê põe a mãozinha na orelha e começa a puxar, o bebê boceja. O bebê já faz um tempinho que tá acordado, então depois assistem lá o vídeo das janelas de sono, né? Um bebê pequenininho, falando aí até os 3 meses, ele fica por volta, não é uma regra, mas por volta de 40 minutos a 1 hora acordado bem durante o dia. Passou desse ponto, provavelmente ele já tá com sono e ele vai começar a ficar irritado. E muitas vezes a gente perde essa janela do sono, se a gente perde esse momento de colocar o bebê num local calmo, numa luz baixa, num local que ele possa descansar, possa dormir, ele vai ficando cada vez mais irritado e ele vai brigando com sono, né? Quem nunca aqui já falou, meu filho fica brigando com sono, eu não sei o que eu faço. É justamente isso, vocês precisam tentar identificar os sinais de sono do bebê antes dessa irritabilidade excessiva chegar. Então, o sono também é um sinal de choro. A gente precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que o bebê se irrita bastante é um ambiente muito barulhento, um ambiente com luz muito intensa no rosto dele, um ambiente com muito barulho externo. Lembrando que o bebê está acostumado com aquele ambiente intrauterino. Lá dentro do útero não é silêncio absoluto, né? O bebê escuta o sangue passando, muitas vezes ele não escuta o coração, isso é um mito, tá? Mas ele escuta o sangue passando, por isso que a gente acaba usando os ruídos brancos, que são aqueles barulho de chiado. Esse barulho de dentro do útero está relacionado com a circulação do sangue, das veias, da barriguinha ali da mãe. Às vezes o bebê escuta o intestino da mãe funcionando, o estômago da mãe funcionando. Então, dentro da barriga não é um ambiente silencioso, é um ambiente relativamente barulhento. Mas aquele barulho muito intenso, música alta, brinquedo barulhento, essas coisas todas acabam deixando o bebê irritado e ele também pode chorar. Então, se você percebeu, bom, não é fome, não tá com a fralda suja, não tem nada incomodando, não é sono, pode ser irritabilidade por conta do barulho, leve o seu bebê no lugar mais tranquilo, saia do ambiente que você tá, tente buscar um ambiente mais silencioso para tentar acalmar o seu bebê.
Essas são as principais necessidades do bebê, então, que causam choro, né? Essas são as principais formas aí de você tentar excluir. Existem outras causas de choro, e aí a gente vai entrar um pouquinho naquela questão da esterogestação que eu falei pra vocês. Então, começou a chorar? Descartem todas essas causas que são, de longe, as mais comuns. Não é nada disso? Você já viu que não é nada disso? Vamos passar para as próximas necessidades. Então, tem uma necessidade que às vezes a gente negligencia, que é a necessidade emocional da criança de estar no colo. É a necessidade dela se sentir acalentada, do carinho, do contato pele a pele. Então, uma criança que tá chorando muito irritada, pode ser que ela queira só colo. Lembrando que ela nem sabe muito bem que ela nasceu ainda, ela tá se adaptando ao ambiente extrauterino, ela tá se adaptando a um ambiente totalmente diferente do que ela tá acostumada, né? Ela ficou 9 meses lá no quentinho, toda embrulhadinha, e agora ela tá chorando, e agora ela tá vivendo nesse mundão aí sozinha, ela precisa do cuidador, então muitas vezes o choro é só um sinal de que o bebê quer colo, que o bebê quer carinho. E o que você pode fazer é colocá-lo no colo, né? A dica maior aí que eu dou sempre é em relação ao sling. O sling facilita muito essas crianças mais solicitantes, que precisam realmente de mais contato pele a pele, que tem mais dificuldade de se sentirem seguras no berço, ou em locais em que elas não estão em contato com o cuidador. Então o sling é uma excelente forma aí de conseguir fazer algumas coisas aí durante o puerpério, durante as coisas que você precisa fazer em casa, e obviamente o pai também pode colocar esse bebê no sling e continuar fazendo as coisas dele. É uma forma muito legal de você minimizar essa necessidade de colo o tempo inteiro, inclusive poupa um pouco as costas, né, e o braço, que a gente fica cansado de ficar segurando o bebê no colo. Então, essa é uma das necessidades. Existem também necessidades que a gente chama de temperamental. É um bebê mais solicitante, é o famoso high need baby. Eu não gosto muito desse termo, não, porque eu acho que todos os bebezinhos pequenos são solicitantes, né? Precisam do cuidador. Mas existem sim bebês que choram mais que outros. Então, esses bebês mais solicitantes podem ser simplesmente pelo temperamento, pela personalidade do bebê. O bebê chora mais e fazer o quê? A gente precisa se adaptar a essa nova vida e tentar fazer com que as necessidades desse bebê sejam atendidas, tá? Outro item, outro motivo pelo qual eles podem chorar são dores, né? Aí a gente tem que entrar um pouquinho mais nas manifestações clínicas. Então, primeira condição aí que causa bastante choro é a cólica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cólica nas próximas lives. Aí a Laís tá falando que chorava muito. Então é o seu temperamento, ó, Laís. Você deve ser um bebê chorão. Também vou contar uma história boa pra vocês do meu irmão. Mas eu já vou chegar lá. E esses bebês, então, podem ter cólica. A cólica normalmente acontece por volta aí da 3ª semana de vida e vai até os 3 meses, tá? Isso não é uma regra, isso varia de bebê para bebê. A prevenção das cólicas acontece na gestação. A partir do momento que você descobre que você está grávida, a sua alimentação vai interferir na sua microbiota, que vai interferir na microbiota do bebê, que vai interferir nas cólicas. Então, eu prometo falar mais sobre isso, prometo falar mais sobre cólica. A aula é só pra gente dar uma pincelada, mas a gente tem que entender que a cólica é multifatorial. Não dá pra culpar a cólica só nos gases, não dá pra culpar a cólica só na imaturidade intestinal. Tem até estudos que relacionam bebês que têm enxaqueca na vida adulta com bebês que tinham mais cólica. Então muitas vezes a cólica pode ser inclusive uma manifestação de enxaqueca. A gente não conhece muito, não sabe muito sobre isso, né? Mas eu prometo que eu vou falar mais sobre isso. E outras dores, né? Quando o bebê tem refluxo, quando o bebê tem alguma dor, quando o bebê tá assado, então tá com o bumbum assado, ele pode se sentir mais incômodo e pode chorar. Esses são, então, outra coisa legal também que os bebês choram bastante é mudança de rotina. Então, se teve alguma mudança na sua rotina aí recente, às vezes quando a mãe volta a trabalhar, quando a rotina do bebê muda muito, quando muda o ambiente, o bebê fica mais choroso, ele vai sentir essa mudança. É claro que ele vai se habituar aí às novas rotinas, mas isso pode ser uma causa de choro. O que vocês falaram aqui é muito interessante, que a Leila falou assim, eu era um bebê muito chorão, e isso é da família até hoje. E a Lê tá falando que o bebê dela é muito calmo. A vacina também, muito bem lembrada, a vacina é um motivo de choro.
Então, assim, o que influencia no choro do bebê também? É o ambiente em que ele tá. Isso fica muito nítido até na minha família, né? A minha mãe fala que quando ela tava grávida de mim, foi uma gravidez planejada, ela fez yoga durante a gravidez, foi uma gravidez super tranquila, ela dormia, descansava, ela não tava trabalhando, porque a gente tinha mudado de cidade, só meu pai que tava trabalhando, então minha mãe conseguia descansar, dormir, e ela fala que eu fui um bebê super tranquilo, que eu não chorava, que eu ficava tranquila, que eu dormia no berço, exceto o dia que eu tava com frio, né, que eu contei pra vocês, mas eu era um bebê muito tranquilo. Já o meu irmão, que é 2 anos mais novo do que eu, a minha mãe engravidou num momento muito conturbado da vida dos meus pais. Eles estavam... meu pai tinha saído do emprego, tinha montado uma empresa, inclusive essa empresa foi à falência, uma história muito doida aí, mas foi um momento super conturbado da vida dos meus pais. Eles não estavam planejando a gravidez, foi uma gravidez super agitada. Eu pequenininha, ficava super doente, porque a gente morava em São Paulo. Então, assim, minha mãe conta que a gravidez do meu irmão foi um caos. E o meu irmão foi um bebê que chorou durante 7 meses sem parar. Ela brinca, né, que falava que queria tacar meu irmão com a cabeça na parede, porque ela não sabia mais o que fazer. Então, a gente sabe, sim, que o ambiente tem muita influência no choro do bebê. Uma família, um ambiente mais tranquilo, pais preparados, pais serenos, tranquilos para receber e para tentar entender esse choro do bebê, certamente vão ter o melhor sucesso na condução do choro. Então é importante que vocês mantenham a calma. Eu sei que é muitas vezes desesperador e a gente se sente um pouco impotente de não saber como ajudar a criança, né? Nosso filho tá lá chorando, a gente não descobre o que é, meu Deus do céu, mas é importante que a gente mantenha calma, tá? O choro não é prejudicial pro bebê, não vai acontecer nada se você não descobrir naquele momento que ele tá, por que ele tá chorando. É claro que você deve atendê-lo prontamente, mas muitas vezes vai demorar um pouquinho até você descobrir o motivo do choro. E isso não causa problema nenhum pro bebê. Causa muito mais um estresse na família, causa muito mais um estresse no ambiente. O bebê sente esse estresse, sente essa ansiedade e aí vai desencadear mais choro do que um problema para a saúde do bebê. Então é muito importante, antes de tudo isso, que vocês mantenham a calma. Eu sei que é difícil, eu não tenho nem filho ainda para falar para vocês, mas eu atendo mães no consultório. Eu vejo diariamente as mães que mandam mensagem com essa queixa de que estão com dificuldade, principalmente aí nos primeiros dias. E isso é absolutamente normal, todo mundo passa por isso. Mas a gente tem que lembrar que esse período é um período que passa muito rápido. Às vezes a gente olha pra trás e fala, nossa, meu bebê já cresceu, já passou aquela choradeira toda e eu me estressei mais do que eu deveria. Então, conhecer e entender os motivos de choro, acho que é um dos principais e dos passos mais fundamentais que vocês podem fazer aí na casa de vocês para tentar identificar o choro do bebê. Vou contar pra vocês, se vocês quiserem mandando perguntas aqui no chat, gente, pode ir mandando que eu vou respondendo depois, tá? Eu vou respondendo um pouquinho aí durante, mas ó, a Ivy perguntou, doutora, quando que o sono melhora? Uma boa pergunta. O sono do bebê até os 3 meses é muito irregular, tá? Na verdade, a gente considera que ele dorme o dia inteiro, é um sono contínuo, ele não tem aquela diferenciação de sono noturno e sono diurno. Então, o bebê, até os 3 meses, vai fazer várias sonecas durante o dia, só que durante a noite, muitas vezes, ele não vai ter longos períodos de sono. A partir do 3º mês, essa condição de sono muda um pouquinho. Então, a partir do 3º mês, a gente tem uma melhora do sono noturno e a criança passa a fazer menos sonecas durante o dia. Então, geralmente, a partir do 3º mês, isso tende a melhorar. Não é uma regra também, depende muito do ambiente, depende muito dos estímulos, depende muito do que você faz aí na sua casa, da rotina que você tem, mas a partir do 3º mês, prometo que tende a melhorar. Fiquem ligados que a gente vai falar bastante sobre rotina de sono também. A Lê perguntou se pode fazer cama compartilhada, né? Por causa da dor da vacina? Pode sim, Lê. Dá uma olhadinha no vídeo que a gente tem lá sobre cama compartilhada segura, tá? Sou super a favor da cama compartilhada, desde que feita de forma segura. Não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente perde um pouquinho da aula. Vou falar pra vocês, então, uma outra teoria. Estudei bastante sobre choro esses dias e existe uma teoria, uma mulher que é música, né, que fala. Ela chama Priscilla Dunstan. Depois vocês olhem na internet. Eu vou deixar aqui o nome dela escrito. Ela tem uma teoria, não vou deixar porque senão eu vou perder o negócio. Depois eu ponho pra vocês. Chama Priscilla Dunstan. Se alguém souber e puder escrever aí no chat pra mim, por favor, já facilita um pouco. Ela tem uma teoria, ela criou, na verdade, uma teoria chamada Baby Language.
ela descobriu através de um som, ela parece que tinha um dom, assim, desde pequenininha, de decorar sons muito fáceis, de decorar músicas muito fáceis. Inclusive ela virou música, né? Ela fez faculdade de música na Austrália. E ela desenvolveu uma teoria que diz que o bebê se comunica mundialmente do mesmo forma com os adultos. Essa teoria não está cientificamente comprovada, então não existem estudos, mas eu vou contar pra vocês que eu achei bastante curioso e eu acho que pode ajudar as mães aí que estão desesperadas nesse momento de choro do bebê. Ela diz que o bebê tem 5 tipos de choro. Então eu vou contar pra vocês esses 5 tipos. Depois vocês olhem na internet o vídeo, que aí tem os vídeos dos choros do bebê. Cada tipo de choro, como é que você identifica, tá? Então o primeiro deles é o choro de fome. O choro de fome é um choro que ela fala que é o né, é N-E-H. Então o bebê que tá chorando de fome, ele vai fazer um né, geralmente com a língua no céu da boca, tá? Ela fala que você consegue identificar esse tipo de choro no comecinho do choro, tá? Quando o bebê começou a dar os sinais de fome, ele vai fazer né, com a língua no céu da boca. A partir do momento que ele tá muito irritado, já tá morrendo de fome, aí o choro vira tudo igual. Então a gente tem que tentar identificar o choro bem no comecinho. Eu achei muito interessante, eu não sei se funciona com todo mundo, mas acho que vale a dica, né? Se vocês quiserem depois entrar lá no YouTube e colocar Priscila Dunstan, inclusive ela foi na Oprah, eu assisti um documentário dela na Oprah Winfrey, lá dos Estados Unidos. Ela foi lá no programa dela e mostrou esse vídeo com os tipos de choro. Então, o primeiro choro é o choro de fome, que ela chama de choro né, N-E-H, né. Então o bebê com a língua no céu da boca faz né. E aí esse choro quer dizer que ele tá com fome. Ela não é cantora não, ela é música, mas eu vou... Será que eu consigo botar aqui? Peraí. Não consigo, eu não consigo comentar. Ah, aqui ó, consegui. Priscila Dunstan. Eu anotei aqui, Dunstan. Aí ó, eu botei o nome aí pra vocês, então vocês procurem lá. O segundo tipo de choro. O segundo tipo de choro é quando o bebê tá irritado, tá? Quando o bebê tá com algum incômodo. Então se a fralda tá suja, está com frio, está com calor, que é o choro H-E-H. Então o bebê tá com algum tipo de desconforto. É aquele bebê que fica se contorcendo, o bebê que fica girando no berço, o bebê que fica fazendo uma cara de que tá com dor. Ele faz um então é H-E-H. Então esse é o segundo tipo de choro, o choro da irritação. Existe o terceiro tipo de choro, que é quando o bebê tem gases para arrotar, que eles chamam de gases altos. E é o choro E-H. Então é o choro Ela diz que esse choro quer dizer que o bebê tá querendo arrotar. Então é só você posicionar o bebê com a barriga, né, em pezinho, assim, não precisa, pode ou não dar tapinhas nas costas, mas esse choro quer dizer que o gás dele tá querendo sair. E muitas vezes você consegue identificar através desse barulho. Gente, eu não sei se isso funciona muito bem, depois vocês me contem se funciona, mas ela diz que comprovou a teoria dela com mais de 1000 bebês no mundo inteiro, e ela falou que os bebês do mundo inteiro choram igual. Então eu acho que vale a pena, pelo menos pra quem tá sofrendo aí com essa dificuldade de identificar o tipo do choro do bebê, acho que vale a pena dar uma conferida. Então, o terceiro tipo de choro é o choro dos gases, é o choro da... Pode até ser o choro da cólica, mas é o choro que o bebê precisa ficar em pezinho e ele arrotando, esse desconforto passa. Então, é um choro de desconforto quando a gente tem gás aqui no estômago. Então, é o choro E-H. Então, o bebê faz pequenos gemidinhos, faz... Ó, a Aninha colocou aqui pra vocês o link, ó, no YouTube. Assistam esse vídeo, que é muito legal. O quarto choro é o choro do sono, tá? Então o bebê ele faz um movimento de bocejo, ele abre a boca no formato oval, que é o choro que ela chama de ON, que é O-W-N. Então, ON. Isso é um choro de sono, tá? Então é o quarto tipo de choro. É um choro, o bebê vai dar alguns sinais precoces de choro aí, mas você pode tentar identificar dessa forma. Então, é um choro que o bebê faz uma boca ovalada, e faz esse movimento aí, e faz o som de O-W-N. Então, é um choro de sono, tá? Mas assim, lembrem que sempre o bebê vai dar sinais antes de começar a chorar. Então, muitas vezes esse choro já é um sinal tardio de sono que a gente não identificou. Então, prestem atenção nisso, mas eu acho que dá pra gente tentar identificar esse tipo de choro. E o quinto tipo de choro é um choro de dor, um choro de até doença, pode ser de refluxo, um choro de
desconforto mais baixo, é um choro de gases, cólica do bebê, que o bebê tá mais irritado, o bebê tá com dor e ela fala que é o choro E-A-I-R-H. Então, é aquele choro mais ardido, sabe? O choro ardido da criança. Ela chama esse choro de choro da dor, choro do desconforto. Então, dei uma passadinha, achei bem interessante. Acho que vale pelo menos vocês começarem a observar. Talvez facilite um pouco a observação do seu bebê, facilite um pouco como que você encara esse choro. E a gente vai falar então um pouquinho agora, eu já falei todas as causas possíveis de choro, e claro que existem outras causas, né? Mas eu quis trazer pra vocês as causas mais frequentes. Ó, o Thiago tá falando que ele e a esposa dele identificaram exatamente esses tipos, que bateu com a filha dela, ó. Então a teoria tá valendo aí. Falem pra mim depois, comentem lá no Instagram pra ver se vocês conseguem identificar o tipo de choro do bebê de vocês. Então, depois assistem o vídeo lá que a doutora Ana colocou aqui, mas depois vocês coloquem lá que eu achei bem interessante. E aí, gente, o que a gente faz? Identificamos o sinal do choro, o que dá pra gente fazer pra tentar acalmar o bebê? Bom, é claro que a gente vai tentar lá da primeira, então fome, fralda, frio, calor, alguma coisa incomodando, quer só colo, tá com cólica, tá irritado, mas eu vou passar pra vocês algumas coisas que dá pra gente fazer em relação ao choro. Vão mandando aí as perguntas de vocês pra gente conseguir responder todas. Então, como é que a gente pode acalmar o bebê? Excluindo todas essas causas, vamos lá para acalmá-lo. Primeira dica que eu dou é atender prontamente o choro do seu filho, tá? Existem vários aí treinamentos, existem livros, aquela encantadora de bebês, existem um monte de palpiteiros falando que a criança tem que deixar a criança chorar, porque a criança vai aprender a se virar sozinha, que a criança vai parar de chorar porque ela vai entender que tá tudo bem. E, gente, não é assim que funciona, né? A criança pequenininha precisa do cuidador. Lembra que eu falei pra vocês lá no comecinho? A criança pequenininha, ela é totalmente dependente do cuidador. Se a gente deixar ela chorando, Michelle, vou falar da higiene natural daqui a pouquinho. Se a gente deixar essa criança chorando, ela vai cada vez mais entender aqui no inconsciente dela que ela vai demorar para ser atendida. É uma criança que tem chance de ter mais frustrações na vida adulta, é uma criança que tem chance de ficar mais introspectiva, porque ela tem as suas necessidades não atendidas prontamente. Então, não tem benefício nenhum deixar seu filho chorando, gente. Isso não tem nada a ver. Filho foi feito para ficar no colo. Se filho não fosse feito para ficar no colo, ele já nasceria andando por aí, igual os outros mamíferos. Então lembrem-se muito bem disso. Quando alguém falar pra você que colo vicia, que a criança vai ficar mimada, nenhuma criança fica mimada porque tá no colo. Eu nunca vi isso. Colo não faz mal, colo não vicia. É muito diferente de fazer birra, não tô falando disso. A birra acontece lá pra frente, quando a criança já tá mais consciente, quando a criança desafia o adulto, e a gente tá falando de um bebê totalmente dependente. Então não tô falando de birra não, tô falando de crianças pequenas que choram porque precisam de colo de pai, colo de mãe. Então a primeira dica é colocar no colo. Tá muito ruim de colocar no colo, tem muita coisa pra fazer, tem louça pra lavar, tem que estudar, tem que trabalhar. Bota a criança no sling, bota a criança no canguru e vai ser feliz. Tenho certeza que a sua maternidade vai ser muito mais tranquila a partir do momento que você entender que o seu bebê precisa de você, que precisa de você e que vai passar. Vocês vão ver que, 6 meses o bebê nem quer mais ficar no colo, o bebê quer ficar no chão, quer ficar sentado, quer ficar em pé. Vocês vão ver que passa assim, passa rapidinho, tá? A Sabrina falou aqui que tem um monte de adulto que não sabe se virar sozinho. Imagina um bebê, tá vendo? Então, pois é. Então, imagina só um bebê super sem conseguir se defender. Esqueci a palavra aqui. O bebê não consegue se virar sozinho. Ele precisa realmente de um cuidador. Deixa um bebê largado. Ele vai morrer de fome, de frio, sufocado, enfim, né? Aqui a ciência falando que aqui não adianta colo sentado, tem que ser em pé, tá vendo? Quando a criança cresce um pouquinho, ela quer ficar em pé, ela quer ver o mundo. Então aproveita esse momento em que o bebê quer colo, que gosta de colo, que eu tenho certeza que vocês vão tirar a maternidade de letra. Indefeso, é isso mesmo. Nossa, fugiu a palavra aqui, obrigada, Aninha. Gente, tô falando muito rápido porque tem muita coisa pra falar, senão eu vou esquecer. Então, colo é a primeira dica. Outra dica importante é o peito.
tá? Então o peito tem, claro, a função de nutrir, a função de dar o leite para a criança, de encher a barriguinha, mas a gente tem que lembrar que o peito tem uma função de sucção não nutritiva. Um bebê pequenininho, até os 3 meses principalmente, tem uma necessidade de sugar, tem uma necessidade de ficar chupetando o peito. Eu odeio esse termo, já vou falar para vocês o porquê, mas o bebê tem essa necessidade de sugar, isso é um reflexo primitivo e isso acontece com muita frequência. Então, na maioria das vezes, o bebê pode até estar de barriguinha cheia, mas ele se acalma no peito, ele se acalma com esse movimento de sucção, tá? Então, outra dica é colocar o bebê no peito. Pode ser que ele tenha acabado de mamar, mas o fato dele sugar, ele vai se acalmar, ele vai se organizar, ele entende que ele tá fazendo uma coisa que é primitiva, uma coisa que ele tá acostumado a fazer, uma coisa que ele sabe fazer e ele se sente acalentado, ele se sente mais calmo. Então, sugar é uma das formas de você acalmar o seu bebê, fazer com que ele pare de chorar. Aqui, eu posso fazer um adendo da chupeta, tá? Vou falar bem rapidinho da nossa opinião sobre chupeta, inclusive tem post, vocês podem ver lá. Mas a chupeta, ela tem a função de acalmar, né? Esse negócio de chupetar o peito eu não gosto, por quê? Porque a chupeta veio depois do peito. Então não é a chupeta, o bebê que tá fazendo o peito de chupeta. É a chupeta que foi criada pra simular esse reflexo de sucção, né? Pra simular o peito. Então não existe esse negócio de chupetar. E outra coisa que os palpiteiros adoram falar, esse bebê tá chupetando o peito, seu leite é fraco, aquela coisa toda que vocês já conhecem, que a gente sabe que não é verdade, né? Então, a chupeta tem o seu papel em algumas crianças, tá? Tem pais que optam por nunca dar chupeta e tá tudo bem, na verdade tá ótimo, né? Porque a chupeta tem sim malefícios, mas tem bebês super solicitantes, bebês que choram muito. Eu tenho pacientes gemelares, por exemplo, em que a mãe não dá conta de botar as duas crianças no peito ao mesmo tempo. Então, a chupeta tem um papel sim. Alguns cuidados que a gente tem que tomar com a chupeta, sempre, né? Primeiro é ter certeza de que a amamentação está bem estabelecida. Então, pode ter aquela confusão de bico, que vocês conhecem bem, mas essa confusão de bico acontece em mais ou menos 30% das crianças. Então, não é toda criança que chupa a chupeta e não consegue mamar o peito. Mas, a partir do momento que a gente introduz essa chupeta muito cedo, a criança pode ter sim dificuldade de sugar. Inclusive, é uma das queixas bem frequentes das mães ali por volta de 2, 3 meses que o bebê morde o peito, que o bebê não consegue fazer uma sucção efetiva porque ele tá confundindo os bicos. Isso acontece, isso é real. Então, a minha dica para quem quer usar a chupeta, para quem quer utilizar essa alternativa para acalmar os bebês, é fazer isso no momento em que a amamentação tá muito bem estabelecida. E a partir do momento que você percebe que ele tá confundindo o bico, que ele tá mordendo, que ele tá puxando, você tem que tirar a chupeta, porque senão esse bebê vai desmamar. Então a chupeta tem algumas considerações aí, acho que tem que botar na balança se vale ou não a pena, mas é um recurso que pode ser utilizado, tá? Não vamos condenar a chupeta nem sempre é um vilão. Outra coisa importante de falar sobre a chupeta é que tem um prazo, né? A gente precisa tirar essa chupeta no máximo estourando até os 2 anos. Porque senão essa chupeta vai começar a alterar a fala, alterar o dente. Quem aqui nunca viu bebê com dente de chupeta? Que é aquele dentão lá pra frente de coelho com o céu da boca ogival, que é aquele céu da boca bem fundão. Isso tudo pode atrapalhar a fala, pode atrapalhar a mastigação. Então a chupeta tem prazo de validade. Se você quer dar chupeta, você já tem que estar na sua cabeça que você tem que tirar rápido. Porque depois vai ficando cada vez mais difícil, o bebê vai ficando cada vez mais acostumado com aquele treco de borracha que fica tudo mofado por dentro e você vai ter dificuldade para tirar. Então, quer dar chupeta, não tem problema, converse com o pediatra, converse com o pai da criança, coloca na balança, vê aí o que compensa, mas tem que saber que tem que tirar. Eu oriento tirar antes de 1 ano, porque é mais fácil tirar, a criança sofre menos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, ó. É verdade que o bebê ganha mais peso durante os primeiros meses? Kelly, é verdade. O bebê ganha mais peso durante até 1 ano, ele ganha bastante peso, depois de 1 ano ele dá uma bela desacelerada. A Missiele falou, 4 meses, volta a trabalhar, no final do mês ele não pega uma madeira. Missiele, fica calma, porque quando a fome bater, ele vai pegar, tá? Tenta fazer com que o cuidador dê ou o copinho ou a colher dosadora com o seu leite antes de você voltar a trabalhar, mas fique tranquilo que isso acontece com muita frequência. Na maioria das vezes, a fome aperta e o bebê aceita. Não sofra, ele vai mamar, fique calma. Se não der certo o copinho, a colher, você vai na mamadeira. E depois você coloca ele no peito. Minha sogra vive falando que eu não devo colocar o bebê sempre no colo. Isso aí, coloca mesmo assim, tem que colocar. O nome da moça, a doutora Ana colocou. Mandei 2 pacientes pra mim, a doutora Roberta. Gente, a doutora Roberta, sigam ela, que ela é uma nutricionista funcional excelente do Espírito Santo. Fiz uma live com ela, inclusive. Maravilhosa, excelente. Ela tá fazendo atendimento online, inclusive, né?
Então é isso, ó, gente. Sobre a chupeta, então, essas considerações todas tem post, vocês têm que colocar na balança o que vocês querem fazer. Lembrando que tem prazo de validade, não é pra ficar aquela criança com chupeta 1 milhão de anos, tá bom? Próxima coisa, não deixá-lo chorando, eu já falei. Terceira coisa, rotina. Rotina faz toda a diferença na vida de um bebê pequeno. Nos primeiros meses, vocês não vão conseguir estabelecer uma rotina super certinha, porque lembra que o bebê tá aprendendo que ele nasceu. É difícil a gente conseguir estabelecer horários muito definidos, horários muito certinhos, mas quanto antes a gente começar a estabelecer uma rotina para a criança, melhor vai ser na fase que ele melhorar o padrão de sono. Então, uma rotina adequada ajuda muito o bebê a acalmar. Lembrando que quando a gente tem mudanças de rotina muito brusca, quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda os estímulos, esse bebê pode ficar mais irritado e pode chorar. Então, ter uma rotina de sono, uma rotina na sua casa adequada, certamente vai fazer o seu bebê ficar mais calmo. Rotina de sono tem muito a ver com estímulo, né? Então a gente não quer um bebê irritado porque ele tá na frente da tela. Bebês pequenininhos, gente, esquece, né? Tela, pelo amor de Deus. Tela é depois dos 2 anos. Eu sei que tem alguns momentos que a gente coloca a tela porque precisa fazer alguma coisa, mas um bebê pequenininho exposto à tela não tem nenhum benefício, só tem malefício, tá? Você até pode colocar uma musiquinha de fundo, se você quiser, uma musiquinha infantil. Ele não tá entendendo muito, mas você pode colocar uma música ambiente que você goste, não tem problema. Agora, colocar o bebê de 2, 3 meses na frente da televisão só vai fazer ele dormir mal à noite, vai fazer ele ficar hiperexcitado, é um bebê super estimulado e ele vai ficar irritado, ele vai ficar choroso e ele vai ter mais dificuldade para dormir. Então, tela realmente não dá pra gente incluir isso na rotina de um bebê pequeno. Vocês vão ver que o bebê pequeno precisa de muitos poucos estímulos, ele não precisa de brincadeiras, ele não precisa de barulho, ele não precisa de teatrinho, ele precisa de colo, de carinho, de amor, ele precisa de conversa. Então, fiquem tranquilos, muitas vezes as mães mandam perguntar assim: doutora, como é que eu estimulo meu bebê de 2 meses? Faça nada, dê carinho e colo e amor pra ele. Você não precisa de brincadeiras mirabolantes pra ele se desenvolver. Ele acabou de começar a enxergar, ele escuta bem, mas ele não enxerga muito bem ainda. Você vai ficar dando um monte de estímulo pra ele, isso só vai fazer com que ele fique mais acelerado e tenha mais dificuldade pra dormir. Então, redução de estímulos durante o dia é muito importante. Pra auxiliar na rotina do sono, você inclusive precisa colocar ele para tomar um solzinho, tá? Se expor à luz solar, isso faz ele regular o ciclo circadiano, entender que é dia e noite, a retina capta essa luz solar e vai dar um sinalzinho lá pro nosso cérebro que a gente precisa produzir hormônios durante o dia e depois a gente começa a produzir hormônios durante a noite, a famosa melatonina, ela vai ser produzida o pico dela é por volta ali das 9 horas, então é um horário que o bebê tem que estar dormindo. Então, expô-lo à luz solar ajuda bastante nessa rotina do sono, tá? Identificar as janelas de sono, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu prometo falar mais sobre isso também, mas a aula não é tanto para isso. E criar um ambiente favorável para o seu bebê dormir, criar um ambiente sem muito estímulo, um ambiente com luz baixa. Tem muita gente que fala assim: mas meu bebê precisa acostumar com a rotina da casa, precisa viver no barulho. Gente, se o bebê dorme no barulho, até tudo bem, mas é difícil. Pensa só você querendo descansar, tá lá dentro da barriga quentinho, no escurinho, ter que dormir com aquela agitação toda. Eu entendo que alguns bebês vão dormir, você saiu, foi almoçar em algum lugar, eles vão dormir num certo barulho, mas durante a sua rotina, na sua casa, tenta criar um ambiente mais favorável para ele dormir. Eu tenho certeza que ele vai dormir com muito mais facilidade. Então, luz baixa, sem muito barulho, um ambiente tranquilo para ele tirar as sonecas do dia. Um bebê que dorme bem de dia, dorme bem à noite e chora menos. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Outra coisa importante para os bebês até 3 meses são os ruídos brancos. Para quem nunca ouviu o que é ruído branco, coloca também no YouTube, no Spotify, que vocês vão identificar. O ruído branco é um ruído que imita o som lá de dentro do útero. Você pode utilizar secador de cabelo, coifa de fogão, você pode utilizar o próprio barulhinho ali no YouTube que tem lá pronto, você pode fazer um shhh no ouvidinho do bebê, você pode... O que mais? Secador de cabelo, eu já falei, televisão chiando. Então tem várias alternativas aí que você pode utilizar para o bebê dormir. Esse som sempre lembra o bebê do útero, então até os 3 meses isso funciona bastante. Não tem problema deixar ligado a noite inteira, mas se o bebê já adormeceu, você pode desligar caso não haja muito barulho externo. Se tiver muito barulho externo, às vezes vale a pena você deixar esse ruído branco ligado, porque a criança... se acostuma, né? Ela lembra do útero e ela se acalma com esse barulhinho. Então, se você não tem nada pra fazer na hora, você pode fazer um shhh no ouvidinho do bebê, tem que ser um shhh mais alto, tá?
isso funciona bastante. Fiquem em paz, que esse barulho não faz mal pra criança, não faz mal pro desenvolvimento, ela tá bem habituada a escutar esse som, então é uma excelente estratégia também para você acalmar o bebê. Outra coisa é música baixa, então ao invés do ruído branco você pode utilizar uma musiquinha de fundo. Tem umas musiquinhas de barulho de cachoeira que você baixa no YouTube, no Spotify. Uma musiquinha baixinha, ó, a ciência, a maternidade falou que funciona mesmo, ó. Eu só falo que funciona, né, gente? Vou falar pra vocês que não funciona. Brincadeira. A Sheila falou que perguntou se usar mobile. Ó, Sheila, o mobile é aquela coisa aqui em cima do berço, né? Eu particularmente acho que não tem muita necessidade, principalmente para os bebês pequenos. Eles não enxergam direito. Eu acho que eu considero o mobile como um hiperestímulo, tá? Se o bebê tá maiorzinho, naquelas cadeiras de brincadeira, até acho que ele pode gostar. Às vezes no carrinho, né, que fica na frente do carrinho, eu acho que o bebê pode interagir. Mas no berço, sinceramente, eu não gosto, porque a gente tem que tentar associar o berço ao lugar que ele vai dormir, ao lugar que ele vai descansar. E muitas vezes esse negócio fica fazendo barulho lá na cabeça dele, ele não tá enxergando direito, ele tá deitado com aquele negócio mexendo. Eu, sinceramente, não gosto muito desses móveis, tá? Não é proibido, mas eu acho que pode ser um hiperestímulo pro bebê. Ó, a Morena falou que o bebê de 1 mês e meio dorme no peito e sempre acorda quando coloca no berço. Gente, isso é uma queixa mundial, nacional. Todos os bebês acontecem isso. Dá pra fazer algumas coisas, né? Dá pra você desencanar de colocar no berço e botar a criança no sling. Então, desencana, principalmente nesses primeiros 3 meses em que o bebê está passando por esse processo de esterogestação. Então, desencana do berço, bota ele no sling. Faça a cama compartilhada de forma segura. Eu gosto muito, particularmente, daqueles berços anexos à cama, em que o bebê consegue dormir de barriguinha pra cima, com todos os itens de segurança. Eu não gosto muito daquela cama compartilhada que a criança dorme no meio dos pais. Eu acho um pouco arriscado. Mas eu sou super a favor da cama compartilhada porque eu sei que facilita muito na amamentação, facilita muito nesse contato dos pais, nessa proximidade, melhora a qualidade de sono da mãe, porque a mãe não precisa se levantar e ir até o quarto do bebê, mas eu acho que tem que ser feito de forma segura. Então, uma das dicas é isso. E outra dica, se você colocar no berço, você pode tentar colocar o bebê no berço cada vez um pouquinho mais cedo. Então, primeiro você vai fazer ele dormir no colo. Dormiu no colo, ele tá com sono bem pesado, você coloca no berço, fica lá um pouquinho batendo no bumbum, fazendo um carinho, fazendo um ruidinho pra ele entender que você tá lá. Muitas vezes ele acorda, por quê? Porque ele tá com medo de ficar sozinho, ou o reflexo de Moro, sabe aquele reflexo do sustinho do bebê, que tudo que acontece ele toma um sustinho? Esse reflexo fica exacerbado e o bebê acorda mais vezes. A gente sabe que o bebê tem um sono muito levinho, tem um sono REM, que é o sono em que o olhinho fica virando, um sono mais agitado, maior do que o sono do adulto. Então o bebê tem um sono leve, qualquer coisinha vai fazer com que ele acorde. Então muitas vezes ele acorda no berço ou porque ele tá assustado, ele tá se sentindo inseguro, ele precisa de alguém lá. Então às vezes você colocar ele, primeiro você vai colocar ele com bastante sono. Depois, cada vez menos, você vai colocar ele um pouquinho antes. Então, a hora que ele acabou de dormir, depois quando ele tá um pouquinho sonolento, isso exige tempo e exige paciência, tá? Toda mudança de rotina vai exigir aí pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas pro bebê se habituar a essa nova rotina. Então, precisa de um pouquinho de persistência. Certamente não vai dar certo na primeira vez, mas se você persistir e tomar esses cuidados de não deixar o bebê super chorando, irritado, você vai ter sucesso sim de fazer com que ele durma no berço, se esse é o seu desejo. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala para as crianças dormirem no quarto dos pais até os 6 meses, que tem menor chance de síndrome da morte súbita, porque os pais ficam mais atentos, prestam mais atenção no sono do bebê, mas isso não é obrigatório. Tem muito pai que gosta que o bebê durma no quarto dele, daí usa babá eletrônico, isso pode ser uma alternativa super tranquila. Deixa eu ver mais aqui. A Valéria falou que o bebê dela acorda... Ixi, peraí. Acorda sempre assustada, chorando muito. Se coloca para dormir de barriga para cima como se estivesse caindo ou assustada. Isso é frequente? Isso é frequente. Isso tá relacionado com reflexo de Moro. Vou falar aqui, tá aqui em um dos itens. Se o seu bebê é pequenininho, uma das coisas que você pode fazer pra diminuir esse reflexo de Moro, esse sustinho, é colocar o bebê num charutinho, tá? Existem vários vídeos aí na internet, vocês podem ver também. A gente vai ensinar no nosso curso do dia 7, que eu já vou falar sobre ele, no charutinho. Então você pega uma mantinha, dobra ela tipo num V e você vai prender os bracinhos do bebê. O bracinho do bebê vai ficar preso aqui no corpo. Isso evita que ele fique tendo vários estímulos, vários reflexos de Moro, que fica tendo esses despertares. Então é uma das coisas que você pode fazer
para aliviar esses reflexos aí. É importante sempre lembrar que dormir de barriga para cima é fundamental, então não é para deixar o bebê dormir de lado por conta disso, é tentar achar uma outra alternativa para ele acalmar, porque dormir de barriga para cima evita com que seu bebê tenha síndrome da morte súbita, é o jeito mais seguro de dormir, não tem jeito. A ciência maternidade falou que ainda não conseguiu fazer dormir batendo no bumbum. Tá doida pra levar pro quarto dele, mas ainda depende de balançar o berço desmontável. Tem 5 meses. Acho que você tá chegando lá, daqui a pouco você consegue. Você vai treinando aos pouquinhos. Uma dica legal é quando o bebê... Sabe quando o bebê tá exausto? Você sabe que ele vai dormir a qualquer momento? Aquele bebê que já tá assim com o olho fechado? É nesse momento, talvez, que você coloque ele no berço e fique lá do lado dele. É difícil um bebê que tá super cansado, que brincou bastante, ou às vezes fez uma aula de natação, não sei, que o bebê chega com muito sono. Agora não tá tendo aula de natação, né? Mas você já sabe mais ou menos o horário que ele vai dormir. Colocar ele um pouquinho nesse momento que ele tá bem sonolento no berço. Muitas vezes ele consegue acostumar. E aí você pode fazer a tentativa de fazer isso durante as sonecas do dia. A partir do momento que ele tá dormindo bem nas sonecas do dia no berço, você passa pro sono noturno, tá? Outra dica legal, que muitas vezes funciona com os pais, é dormir do lado do berço do bebê. Colocar um colchão ou uma cama no quarto do bebê, para que ele sinta a sua presença lá, para que ele saiba que você tá lá do lado dele, e aos pouquinhos, cada vez mais cedo, você vai indo pra sua cama e aí o bebê vai se acostumando. Lembrando que isso exige um pouquinho de tempo e de esforço, mas dá certo. A Miscelânea falou com medo dela sofrer, só mama no peito, tem 4 meses, gospe toda vez que ofereço mamadeira. Então deu peito. Não precisa dar mamadeira, você pode, se você for voltar a trabalhar, você pode ordenhar o seu leite e oferecer de outras formas. Inclusive, hoje saiu um post bem legal sobre as formas de dar leite sem ser na mamadeira para evitar confusão de bicos. Depois você dá uma olhada lá. Deixa eu terminar então de falar das formas de acalmar o bebê. Eu tô acelerando, né? Eu falo muito rápido, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam, tá bom? Mas é que eu acelero na live assim mesmo. Coisas que as mães podem fazer, tá? Pra acalmar o bebê. Então, as mães podem tomar alguns chás. Existem alguma comprovação científica aí de chás calmantes que a mãe pode tomar, que vai passar algumas substâncias em pequeníssima quantidade pro bebê. Não dar chá pro bebê, tá? Isso tá contraindicado. Os chás só podem ser dados a partir dos 6 meses durante a introdução alimentar. Então, nada de dar chá de erva doce de camomila pro bebê. Tem muita avó que gosta de dar chá pra criança, mamadeira com açúcar, com maisena, sei lá o que, mas isso não está indicado. Então, qualquer coisa além do leite deve ser dada apenas após os 6 meses para criança. Mas a mãe pode tomar alguns chás, então o chá de erva doce, o chá de camomila, o chá de maracujá, tudo isso pode passar um pouquinho de substância dessas substâncias pro leite materno e o bebê pode sim se acalmar. A mãe tendo uma dieta balanceada, uma dieta sem conservantes, sem corantes, sem substâncias muito industrializadas, com excesso de refrigerante, isso aí nem falo, né? Refrigerante, café, isso tudo pode deixar o bebê mais irritado. O café, falando sobre o café, não tem aqui. O café é permitido na amamentação, tá? Existe uma dose aí de 200 a 300 miligramas por dia, que seriam 2 a 3 xicrinhas de expresso por dia. Mas a gente sabe que o café pode alterar o sono do bebê. E o bebê tem dificuldade de metabolizar a cafeína. O fígado dele não tá preparado para metabolizar a cafeína. Então, muitas vezes, as mães que sentem essa diferença. Então, ela toma o café de manhã, por exemplo, ela vai dar de mamar e o bebê fica super irritado, fica chorando. Então, se não é uma coisa que é super, super importante para você, que você não consegue ficar sem, eu sugiro que você diminua a quantidade de café ou tente tomar o café descafeinado ou substitua por um chá, por exemplo. Tem muita mãe que não sente muita falta do café e consegue fazer essa substituição. Principalmente aí nos 3 primeiros meses em que o bebê tem uma imaturidade intestinal, essa imaturidade de metabolização. Então é uma das coisas que pode ajudar. A ciência maternidade perguntou do camomila no banho, se tem comprovação científica. Eu nunca vi comprovação científica, tá? Mas tem relatos de que sim, ajuda. Então é uma das estratégias que você pode utilizar. Mal não faz, né? A não ser que a pele do bebê seja super sensível, que fique irritada. Se isso acontecer, você não dá mais o banho com chá de camomila, mas é uma estratégia, assim, que pode ser utilizada. A Lê perguntou de chá de cidreira e de funcho. Acalma, sim. O funcho é erva doce, né? Você pode utilizar, assim, a mãe pode tomar chá de erva doce, de erva cidreira, e que passa algumas pequenas, bem pouquinho, né? Substância ali no leite materno, e isso ajuda também. Ó, a Lê falou que toma café descafeinado. Café descafeinado já é uma excelente alternativa. Falando um pouquinho, então, sobre
Banho, tá? Uma das dicas muito legais e que o bebê costuma adorar, inclusive a gente faz isso na UTI pediátrica e na UTI neonatal, é dar o banho de ofurô. A gente coloca num balde, existem baldes apropriados para isso, né? Você coloca água bem quentinha pro bebê até aqui o pescocinho. Tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque qualquer movimento o bebê pode afogar na água, mas você vai segurar o bebê aqui pelo pescocinho, depois vocês coloquem na internet também, que tem vários vídeos. E vocês vão fazer esse movimento aqui, ó, de rotação do bebê, segurando a cabecinha do bebê nesse banho, nessa água quentinha. Cuidado para não exagerar na temperatura da água, porque a gente tá acostumado com água quente, então sempre testa aqui com o dorso da mão ou com o dedinho, coloca lá e vê se você consegue ficar com o dedinho bastante tempo na água. Mas esse banho de ofurô, o bebê sente que tá dentro do útero, né, dentro daquele ambiente líquido que ele estava nesse tempo todo. E é uma excelente estratégia para acalmar o bebê. Isso serve inclusive para cólica, mas serve também para esse choro excessivo, para um bebê que fica muito irritado. Podem ter certeza que o banho de ofurô, ó, é maravilhoso. Fora que é facinho, né? Pouca água, né? Que você não precisa encher aquela banheira toda. Então o banho de ofurô é uma excelente estratégia. Outra estratégia para acalmar o bebê, movimentar-se. Então quem aqui nunca chacoalhou o bebê, ele gosta desse chacoalho, né? Lembra que se ele tá na barriga, a mãe tá andando. E ele tá sentindo esse bebê, ele tá sentindo esse embalo, né? Então colocar o bebê para se movimentar é uma estratégia também para ajudar no choro. Balançar o carrinho, né? Então vai com o carrinho para frente, para trás. Andar de carro também, muitos bebês se acalmam andando de carro. Então já fez tudo que eu falei, não tem mais nada para fazer, bota a criança no carro, vai dar uma volta no quarteirão, que muitas vezes eles se acalmam. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Já falei... bom, falei de tudo isso e falei no começo, mas uma coisa muito importante é o estresse e a ansiedade dos pais e das mães. Então, quando a gente tem pais tranquilos, pais que encaram o choro como uma manifestação do bebê e não como um desespero, como uma catástrofe, porque o bebê vai chorar, gente. Todos os dias o seu bebê vai chorar. A gente só precisa tentar entender um pouquinho o motivo desse choro. Cada vez vocês vão ficando mais craques em observar esses sinais do bebê. Cada vez vocês vão, usando a técnica da Priscila ou não, vocês vão identificar os motivos de choro do bebê. E cada vez mais vai ser mais fácil essa transição. Vai ser mais fácil esses primeiros 3 meses. Então... eu acho que assim, o mais importante é a gente tentar estudar, se preparar para esse momento, chegar na maternidade o mais pronto possível para identificar esses sinais e na hora tentar ficar tranquilo. Nada deu certo, bota a criança no colo, vai dar uma volta, já trocou a fralda, já deu de mamar, já viu se não tá com frio, com calor, a criança não para de chorar? Pode ser só que ele quer colo, pode ser só que ele esteja precisando de você, pode ser só que ele esteja precisando de carinho, precisando de pele a pele. Uma coisa que ajuda bastante também é colocar o bebê aqui no peito do pai ou da mãe, que é quentinho. Isso ele sente mais acalento, mais conforto. Então, são várias estratégias que vocês podem fazer. Nem todas funcionam com todos os bebês. Muitas vão funcionar com uns, não vão funcionar com outros. Isso é esperado, isso é normal. Cada bebê é único. São dicas gerais aí que eu dei pra vocês pra como acalmar o choro. Mas a gente tem que entender que o choro é a única forma desse bebê se manifestar. Então vamos para as perguntas aqui, deixa eu ver aqui, ó, se alguém tem mais dúvidas, perguntas, podem mandar, a gente tem mais 4 minutinhos de live. Ó, aqui a Ciência Maternidade falou que balançar sempre, carrinho, berço desmontável, balançar funciona. Não é pra você chacoalhar a criança, hein, porque chacoalhar pode dar shaking baby, mas é pra você chacoalhar devagarzinho, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso com cuidado, tá? A Iris falou que aqui é cama compartilhada, dorme do lado da parede. É uma estratégia também, Iris, colocar a criança entre o cuidador principal e a parede. Você pode colocar ou num ninho ou com alguma separação entre os pais, né? Deixar a criança um pouco mais segura, evitar que fique rolando em cima dela. Mas é uma estratégia assim, se funciona aí na sua casa e se faz de forma segura, bebê de barriga pra cima, sem coberta, sem travesseiro, tá excelente. E o Lux Baby Tony perguntou se é normal o bebê acordar de madrugada e estranhar o pai. Meu bebê começou a demorar mais para se acalmar com o pai nas madrugadas. Eu não sei a idade do seu bebê, mas assim, a mãe, querendo ou não, a mãe tem um poder de, além de ter o peito, né? Ela tem o cheiro materno, ela tem a voz que o bebê escutou durante os 9 meses. Então não é infrequente que os bebês prefiram as mães em determinados momentos. Como é que a gente faz para melhorar isso? A gente coloca o pai
com mais frequência no cuidado do bebê. Então a gente sabe que os bebês, eles tendem a se acostumar com o que é comum, com o que é corriqueiro na sua rotina. Então se é um pai que só vê a criança no fim de semana, que só vê no final da noite, depois que voltou a trabalhar, eu entendo que às vezes é assim que funciona mesmo, ele tem que trabalhar, não tem jeito, mas quanto mais você se incluir no cuidado do seu filho, quanto mais presente você estiver, mais o seu filho vai reconhecer que ele tem ali um porto seguro, que ele tem uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode acalmar, tá? A Lê falou que só agradecer, obrigada por mais médicos assim, muito obrigada. Eu agradeço vocês, que ó, ficou 50 pessoas aqui, 44 pessoas me escutando falar, falei sem parar, né, gente? Mas vocês têm mais algumas dúvidas? Podem mandar que a gente tem 1 minuto restante. Deixa eu fazer um resumão do que vai acontecer então aqui no Instagram. Esse mês a gente vai ter lives semanais sobre tudo isso sobre maternidade sem crise. Então, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel as mudanças da mãe, o que acontece na rotina. Eu vou colocar pra vocês no Instagram, tá? E dia 7/7 vai ter uma aula super especial em que a gente vai falar sobre o nascimento do bebê. Tudo que vocês precisam saber aí depois que o bebê chegar. Essa aula não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube. Mais pra frente a gente bota pra vocês lá, porque vai precisar fazer inscrição pra participar. E nessa aula a gente vai abrir a inscrição de um curso, não tem o nome ainda desse curso, tá? Eu vou falar pra vocês, mas é um curso para gestantes e para pais de bebês até 3 meses, tá? Principalmente, né, bebês até 3 meses. Claro que os bebês um pouquinho mais velhos se beneficiam também, mas é principalmente voltado para preparação da maternidade, para como se preparar para ser uma mãe mais tranquila, um pai mais tranquilo para levar esses primeiros meses aí de letra. Então, muito obrigada pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. Se ficou alguma dúvida, manda lá no Instagram. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e semana que vem tem mais. Eu anuncio para vocês os horários certinhos, tá bom? Marquem as mamães aqui que precisam saber identificar o choro do bebê e depois vocês me contem se as dicas que eu dei funcionou e se vocês conseguiram identificar lá os tipos de choro, tá bom? Um beijão. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima semana.